E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Eu demorei bastante para conseguir gravar esse outro vídeo aqui, mas infelizmente eu não consegui fazer isso antes, contando do dia a dia, do trabalho, das demandas, enfim. Mas hoje vai ser um conteúdo legal aí para vocês. Você que tá querendo começar esse mercado, ou você que já edita e não tem tanta referência assim. Então esse vídeo vai ser uma explicação de como eu edito uma lead, né? Então eu vou mostrar desde o resultado final, né, até aqui na timeline, os efeitos que eu uso, algumas dicas, o workflow que eu utilizo, a minha timeline, enfim. Acredito que vai ser um conteúdo bastante rico aí e espero que eu possa contribuir de alguma forma aí para o seu trabalho. Então aqui de início eu vou mostrar como que é a minha timeline. Eu edito dessa forma. Aqui do lado eu deixo os presets que eu mais utilizo, né? Aqui em cima o preview e coordianometry. Logo aqui tem os effect controls, né? E a aba de texto também, uma partezinha de áudio. E aqui o preview, né? Aí logo aqui do lado tem as mídias do projeto, né, como eu organizo. Então eu sempre gosto de organizar de início ali em pastas, né, eu deixo uma pasta para sequência de brutos, anexos, enfim, bastante coisa aqui. Os efeitos sonoros eu já jogo aqui dentro para ter bastante material ali para já começar a edição. E aqui do lado eu deixo as propriedades. Eu uso bastante aqui o Atom X, né, que é um plugin. E outras coisinhas aqui, o Graphic Templates, o Search e o Frame.io, né, que quando eu exporto já sobe direto para lá. E aqui eu consigo ver o que foi apontado na correção, né, e a timeline já dá certinho aqui, onde que eu tenho que alterar, o que eu tenho que alterar, enfim. Então essa aqui é a minha timeline, né, que eu edito. Eu sempre edito aqui com 3 faixas de legenda, né, para eu conseguir fazer lettering. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. De início eu vou começar mostrando a lead pronta aqui já, né, rodar ela completa. Ela tem 4 minutos e pouquinho. Depois eu vou passando na timeline, mostrando algumas coisas, alguns efeitos, como que eu penso, né, para editar essa lead. Enfim, eu vou mudar aqui para uma visualização melhor, né, do preview e da timeline. Eu acho que fica mais fácil de visualizar. Então eu vou dar play aqui. How about lose almost 2/3 of your own body weight? That is what one teacher from Pennsylvania managed to do, at one point tipping the scales at 514 pounds, more than a quarter ton. I introduce you to Brittany May, a teacher from Pennsylvania who lost an astonishing 330 pounds in just a few months. You might think she underwent surgery, followed a strict diet, or spent hours at the gym, but no, she achieved these incredible results after watching an online video that taught her how to make natural Mounjaro. This recipe combines 4 nearly secret household ingredients that, when mixed, mimic the same effects as the new Mounjaro weight loss pen. Thanks to this video, Brittany and thousands of other women have experienced this amazing transformation. So these are the pants that Brittany used to wear. But that was the old Brittany. Now, she's lost more than 330 pounds. Let's take a look at the new Brittany May. Come on out. Woohoo! Oh, you look amazing. In the next few minutes, you'll see how Brittany May transformed her life with the natural Mounjaro recipe made up of 4 simple household ingredients. Watch this video carefully and take note of the recipe to burn at least 1 pound in the next 24 hours. Well, I'm here in my lab and I'm going to prove to you how we replicated the structure of Mounjaro using these 4 ingredients right here. These identical twins prove that belly fat isn't about how much you eat or exercise. Even with identical diets and routines, one stayed slim while the other gained weight. The reason? Insulin resistance caused by high blood sugar levels. This condition prevents the body from burning fat no matter how hard you try. The reason why people are overweight in the first place, it addresses insulin resistance. It can help you lower blood sugar. And insulin resistance and blood sugar are behind a slow metabolism. But here's the good news. A revolutionary discovery has shown how to combat this resistance naturally by activating 2 hormones, GLP-1 and GIP, that put your body into extreme burn mode. It's like getting bariatric surgery, but without the risk, pain, or exorbitant costs. And the best part? Everything you need is in your kitchen. A glass of water, 4 natural ingredients, and a secret that mimics the effects of the famous weight loss pen Mounjaro. But without spending $2,000, without injections, and without side effects. Not only me, who lost 16 pounds in 10 days and 54 pounds in 3 months, but also stories like Lexi and Danny, who lost 400 pounds together. Proof that the solution truly works. And Lexi and Danny are here today. Before we bring them out, let's remind everyone of how they looked before their transformation. And now, please welcome half the people they used to be, Lexi and Danny Reed.
Even celebrities like Kim Kardashian, who lost 16 pounds in 21 days, are taking advantage of this new discovery. This is Marilyn Monroe's dress, and it's 60 years old. I tried it on, it didn't fit me. And so I looked at them and I said, give me like 3 weeks. And I had to lose 16 pounds down today to be able to fit that. Oprah Winfrey also shed 51 pounds and said she uses a solution to avoid the yo-yo effect. This morning, Oprah is looking fit and fabulous on the cover of People and sharing a head-turning revelation. The superstar admitted that she uses a natural Mounjaro for weight loss as part of her health routine, telling People, I now use it as I feel I need it as a tool to manage not yo-yoing. Even Whoopi Goldberg, who once weighed 300 pounds, managed to lose the equivalent of 2 people without stepping into a gym. First of all, it's all the weight I've lost, because I've lost almost 2 people. Because you know I didn't go to the gym. Now it's your turn. In the next few minutes, I'll reveal these ingredients and how to prepare this recipe at home, quickly, simply, and without spending any money. It's no wonder this went viral across the country at the end of 2024, thanks to the thousands of lives it has transformed. This morning on Take It Off Today, an incredible transformation on TikTok. Her weight loss video went viral with 12 million views. Take a look at this. I confess that I had already given up on feeling beautiful, but look at me today. In just 2 weeks of taking this Mounjaro Natural, I've felt an enormous difference. I'm more energetic and patient. In total, I've already lost 14 pounds effortlessly. In just 2 months, I've lost an incredible 41 pounds. If I told someone, they wouldn't believe me, so I'm sharing this directly with you to prove that it's true. This is happening to me, a mother of 3 who could never lose even 6 pounds since their birth, despite trying everything. I was at rock bottom with no self-esteem, and I didn't believe in anything anymore until God brought you into my life, and you recommended this Mounjaro Natural to me. But beware, only drink 1 glass a day, as the fat-burning process can go out of control. And you can lose 50, 60, or even 90 pounds in just a few months. I know, it sounds too good to be true, but you'll see all the evidence and scientific studies proving the effectiveness of this solution. It's time to cut through the lies and transform your life. Então essa é a lead que eu editei dessa oferta. Essa oferta eu editei ela há bastante tempo já. Eu acho que foi no início do ano. E foi a partir daí que eu comecei a inserir algumas coisas na minha edição que enriqueceram bastante, né? Tudo é através de referência, então o segredo para você começar a editar bem é você ter bastante referência, né? Então você assistir bastante VSL e tentar aplicar nas suas edições. Isso aí vai te dar um mar azul de infinitas possibilidades que você pode fazer, né? Nas suas edições. E uma das coisas que eu comecei a fazer que me ajudou muito foi organizar a timeline. Antes que eu editava, era tudo muito bagunçado, eu não sabia onde que eu colocava cada coisa. Essa timeline aqui ainda tá um pouco bagunçada. Hoje eu edito um pouco diferente, né, o meu workflow, mas eu acho que tudo começou a partir daqui, né, que aqui que eu meio que virei a chave e comecei a organizar a timeline, e isso dá clareza na hora que você tá trabalhando. Você identifica as coisas muito mais fáceis, algum efeito que você queira reutilizar, que você já utilizou em algum momento, você bate o olho, você já sabe que é aquele efeito. Então isso aí ajuda bastante. Então eu vou mudar aqui para a timeline do jeito que eu edito, que fica mais fácil de eu mostrar algumas coisas. Primeira coisa que eu faço quando eu vou começar a edição, eu baixo o material, obviamente, já dou uma olhada ali na copy, né? O que está sendo dito, a sequência das coisas para poder organizar a timeline. Então vou mostrar aqui rapidinho uma copy em português, né? Para iniciar ali a organização da timeline, eu gosto de seguir a copy em inglês, né? Para bater no início e final das frases para ver se está tudo certo, né? E vai depender muito de como é o material, né? Que você recebe, né? Por exemplo, esse material aqui, ele foi gravado, né? Então a gente recebe 2 câmeras. Hoje, a forma que eu edito e que a empresa mudou, né? Então a gente quase não tem mais material gravado, assim, VSLs gravadas, é tudo mais por IA. Então o material, ele é meio que único, não tem erro de gravação nem nada, então é até mais fácil de trabalhar. Mas eu ainda prefiro trabalhar com material gravado, né? Porque a qualidade é muito superior. Você tem geralmente 2 câmeras, então dá pra gente fazer jogo de câmera. Isso aí já dá bastante dinamismo na sua edição, né? Só de você fazer um jogo de câmera já quebra um pouco a expectativa ali, o plano visual, né? E aí você já consegue brincar bastante coisa. Que eu vou conseguir mostrar alguns pontos aqui para vocês dessa timeline. Então, voltando aqui para a copy. Então, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada na copy e já ver o que é que eu tenho que encaixar na timeline para conseguir organizar direitinho, de seguir na sequência, né? Então, aqui, basicamente,
a forma com que é organizada as copies aqui onde eu trabalho, tudo tá muito bem sinalizado e com os comentários aqui do lado, né? Aqui eu vou borrar para vocês não conseguirem ver o nome do copy, né? Mas enfim, isso aqui vai dar uma ideia boa aí de como é organizado. Aqui, ó, anexo prova midiática. Quando eu clico aqui, já abre qual que é essa prova. Então, basicamente é um vídeo do YouTube. Aqui tem a transcrição da copy, né, do que está sendo dito no vídeo e a minutagem. E então eu baixo esse vídeo e vou inserir na ordem aqui dentro da timeline, né? Então que tudo é prova midiática, tudo que tá amarelo aqui, né? Prova midiática e depoimento também. Aí eu organizo a timeline dessa forma antes de começar a decupagem, já inserindo todos os anexos. Quando tem alguma coisa assim, ó, com a cor diferente, é porque o copy faz alguma observação aqui. Nesse caso, ele fala inserir imagem ou vídeo de gêmeos, um gordo e um magro. Vocês vão ver que na timeline tem lá exatamente nesse trecho isso que o copy inseriu. Então é muito importante para o editor seguir essas orientações do copy, né? Porque o copy, quando ele escreve a oferta, ele pensa exatamente numa coisa. Então ele tá colocando um comentário ali justamente para o editor conseguir passar a mesma ideia que ele pensou. Então é muito importante seguir exatamente o que tá ali, né? Ao máximo, a risca, se não conseguir colocar alguma coisa parecida ou que chegue próximo àquilo que o copy tá esperando. E voltando aqui para a timeline, a sequência do meu workflow basicamente é decupagem e legenda, né? Então, logo que eu pego a oferta, depois que eu faço isso, né, dou uma olhada na copy, monto a timeline, eu vou fazendo a decupagem. Decupagem é basicamente seguir o que está sendo falado na copy. E você cortando as respirações, erros, né? Se for o material gravado. Como hoje eu trabalho muito com IA, não tem erro, né? A IA fala exatamente aquilo que está na copy. Então é basicamente só retirar os erros, né? Então aqui na timeline eu vou mostrar só rapidinho como que é a decupagem, né? Acredito que quem já trabalha na área já sabe fazer uma decupagem. Mas é importante você retirar todos os erros, respirações, enfim. Aqui, ó. Outra coisa importante que eu esqueci de mencionar é que eu já acelero tudo antes. Eu venho aqui no material, coloco aqui geralmente em 1.2. Então quando você dá play, o áudio ele vai ser alterado se você não fizer nada. Ele fica bem fininha a voz, né? E aí tem uma ferramenta aqui que é o Pitch Shifter. Joga ele aqui em cima, coloca aqui Edit em -3 e ele vai voltar a voz normal. E aí basicamente ele aqui já está acelerado, é só cortar os erros, né? Eu vou indo aqui no olho mesmo, só nesses espaços aqui, usando os atalhos, né? O E, o Q e o W. E aí vai fazendo a decupagem. Então, bem simples, mas super importante, né? Aí assim, como é um material gravado, o interessante é você ir escutando para você conseguir ver se não tem nenhum erro no meio disso tudo, né? E aí fazendo a decupagem certinho, conforme que tá na copy. É um trabalho bem manual, mas super necessário. Dá um bom dinamismo ali na sua edição, né? É uma coisa... Eu já testei fazer isso, tipo, você editando e vai decupando e nunca deu certo para mim. Então é sempre início ali já fazer a decupagem. A ideia era só mostrar essa decupagem inicial, né, para dar um norte aí para quem tá do absoluto zero. E aí, aqui na organização da timeline, geralmente eu sempre deixo aqui, ó, tudo em amarelo é prova midiática, né? Aqui amarelo, tudo prova midiática. Prova midiática. E em laranja, depoimento. Isso aí você já consegue ter uma visualização como você organizou, né? Esse aqui, por exemplo, é um takezinho que eu coloquei da prova prática, né? Também vamos considerar que é uma prova midiática, então deixa tudo em amarelo. Uma outra coisa aqui rapidinho, que nessa oferta aqui eu não fazia dessa forma, só que hoje eu faço em questão de organização, sempre quando eu termino a edição de uma parte, qualquer parte da VSL, né? Sim, eu divido em leads e corpo. E quando eu termino a lead, eu renderizo o áudio e passo no Levelator, que é esse programinha aqui, ó. Exporta o áudio e joga aqui que ele vai nivelar o áudio de toda a VSL, né? Deixando tudo na mesma altura ali, vamos dizer assim. Ele sempre nivela pelo mais alto. E aí, assim, quando você joga aqui o áudio já renderizado, ele vai ter uma faixa de áudio única e assim você não tem aquela oscilação de altura, né?
E aí você consegue ter mais precisão em relação ao áudio. E aí hoje o que eu faço é, eu sempre travo as 4 primeiras faixas durante a edição, porque eu vou editando sem trilha sonora, né? Eu vou falar no meu workflow o que eu faço, né? E trilha sonora é a das últimas coisas. Então, eu sempre uso aqui a faixa 3 e 4, né? Hoje, eu uso a faixa 3 e 4 para trilha sonora, e a 2 eu deixo ela para deixar o áudio do Levelator, que assim eu mantenho o áudio original, eu só muto a faixa 1 aqui, mantenho o áudio original aqui, que se em alguma correção eu precisar fazer alguma coisa, como já aconteceu, eu consigo ter acesso a esse áudio, né, e jogar ele para a faixa de baixo se for necessário. E aí a faixa 2 eu deixo só pro áudio do Levelator. Então vamos para a parte criativa, né, seguindo ali a edição, de acordo com a estrutura da copy, né? Basicamente você vai pegar o que está sendo falado na copy e você vai tentar ilustrar da melhor forma possível. E aí como que você vai fazer isso sendo um completo iniciante, nunca tendo feito nada? Você vai ver referências, você vai assistir VSL e tentar imaginar como que é feito isso. Quando ele fala de ingredientes, você vai buscar um vídeo curioso sobre ingredientes. Nos próximos minutos você verá como Brittany May transformou sua vida com a receita do monjaro natural composta por 4 ingredientes caseiros. Então o que eu fiz aqui, ó? Nos próximos minutos, coloquei um reloginho, um efeito sonoro. A Brittany May, tirei essa imagem aqui da prova midiática. O natural monjaro, né? Vídeo de TikTok, aqui do lado, tela dividida, com um negocinho de ênfase passando na tela para chamar a atenção. A legenda em caixa alta, com fundo. Então tudo isso aí faz diferença quando você coloca ali tudo junto, né? Fica uma lead bem dinâmica. Jar recipe made up of 4 simple household ingredients. Watch this video. Transiçãozinha bem normal, só filme bunny. Já adiantando a parte de transição, eu só uso 2 transições praticamente, 2 no máximo 3. Então repetindo durante a VSL, né? E tomando muito cuidado também para não ser algo muito carregado, muito repetitivo, né? Uma transição atrás da outra, que isso aí às vezes incomoda, né? E aí pode, ao invés de ajudar na retenção da lead, fazer ao contrário, né? De expelir, né? Algumas pessoas têm problemas ali de visão, enfim, e aí fica uma parada muito maçante, né? Então não é muito legal. Então qual que é o papel da lead dentro da VSL? É vender a visualização do VSL, como se fosse o trailer de um filme. Então ela tem que ser bem dinâmica, ela tem que dar spoilers ali do que vai acontecer, o que a pessoa vai fazer, e isso tudo baseado na copy, né? O copy ele já escreve pensando nisso, tendo essas estratégias, e o editor ele tem que fazer exatamente a venda da visualização do VSL. Então tem que ser algo bem dinâmico, bem curioso, usar bastante elemento, é a parte mais carregada da VSL. Geralmente é uma das partes mais difíceis de ser editada, né? Que demora mais tempo ali por minuto para editar. Então você vê que só pela timeline já tem bastante elemento, né? Aqui eu coloquei um color grade, né? Hoje eu não uso muito porque a gente usa IA, então só se tiver muito zoado ali o color do vídeo, né? Que eu dou uma consertada, então sempre usando camada de ajuste, né? Para não aplicar diretamente em cima do vídeo. E aqui você vê que tem bastante coisa, bastante informação na timeline, que ela vai ser um vídeo bem carregado, né? Então essa é a ideia da lead. Watch this video carefully and take note of the... Então alguns elementos aqui que eu utilizo, ó. Por exemplo, esse verdinho aqui, ó, que é o camera move. Ele dá esse efeito, né, tipo, de aproximando na tela rápido. Esses efeitos aqui, ó, eu uso no Atom. Tem aqui FX e aqui tem esses efeitos aqui, né? E aí, para não ficar sempre buscando aqui, o que eu faço em relação à organização é deixar separado aqui em cada cor, né? Então eu bato o olho, eu sei que o verdinho claro aqui vai ser esse fast, o amarelo é o slow out, né? Esse luz piscando aqui eu usava meio que um vídeo MP4, tipo, piscando mesmo. Eu usava uma máscara aqui, ó, pra fazer ele, só que assim, é uma parada muito trabalhosa, e eu já tinha feito um preset dessa máscara em cima, mas tinha que ficar ajustando. E aí é só para colocar essa ideia da luzinha piscando atrás da legenda, né? Aqui, é a diferença. Dá um a maisinho, né? Só que aí hoje eu uso o preset, né? Preset já pronto
dentro da legenda, né? Então eu transformo a legenda em gráfico e venho aqui com esse preset piscando, e aí ele já faz aqui, peraí, que o background está isso. Watch this video carefully. Aqui ele já faz automaticamente, né? Então, hoje eu não uso mais esse negocinho aqui, então ficou bem mais prático. Alguns elementozinhos do Atom, isso aí, quando há necessidade de usar alguma coisa diferente. E isso aqui de vinheta, né? Que eu coloco dentro da cinematografia quando eu vou fazer um lettering. Então aqui é uma camada de ajuste com o preset de vinheta dentro dessa camada. E aí eu sei também que o laranjinha aqui vai ser uma vinheta. Aqui, ó, por exemplo, esse laranjinha vai ser uma vinheta. Então isso fica muito mais visual para você te dar velocidade na sua edição. Transições, normal. Cada parte aqui das provas midiáticas eu gosto de deixar a sequência aninhada, né? Fazer o nest. E aí dentro da sequência se tiver alguma edição ali, eu faço. Assim fica muito mais organizada a minha timeline. Aqui aquela parte dos gêmeos lá que eu falei na copy. É exatamente isso, ó, que o copy colocou para inserir uma imagem de gêmeos, né? Uma magra e uma gorda. E aí aqui coloquei e eu fiz uma animação aqui na frente, ó. Twins prove that belly fat isn't about how much you eat or exercise. Even with identical diets and routines, one stayed slim. Aqui coloquei tipo um blur, né, na gordinha aqui. While the other gained weight. E aí só jogo de câmera ali, né? De câmera não, de posições, né? E frame e tal. Bom, dessa parte aqui é isso. Eu gosto também de usar essa transição aqui de film burn quando eu saio de uma cinematografia e vou pro rosto, né, da atriz. Eu gosto de usar isso aqui para dar uma quebrada também. Falando de câmera, né, que eu falei dessa VSL aqui, tem as duas câmeras. Então, quando eu trabalhava com material gravado, eu sempre decupava as duas câmeras juntos, né? Então, eu sincava ali as duas, né, colocava uma em cima da outra e ia fazendo a decupagem. Então, deixava a câmera principal em cima e a câmera secundária embaixo. E aí, se eu quiser usar a câmera secundária, eu só tiro ela de cima e já tô na secundária. Isso aí facilita bastante quando você tem que trabalhar com duas câmeras, né? E dá uma enriquecida a mais na VSL, né? no seu trabalho ali. Blood sugar levels. This condition Falando de lettering, né? Tem bastante lettering aqui, essa lead. O meu lettering hoje, eu faço isso de ter 3 camadas de legenda. Então, depois da decupagem, eu gero toda a legenda. Eu gosto de tirar toda a pontuação da legenda, todo ponto final, na verdade. Então, eu venho aqui em text, coloco ponto, que ele já encontrou, né? Na verdade, ele encontrou os 3 pontinhos, né? Mas, enfim, eu coloco o ponto, replace all, deixa aqui em branco. Aí ele vai tirar todos os pontos finais. Eu prefiro editar, assim, eu acho mais visual, é uma coisa minha. Eu deixo somente as vírgulas. E aí, quando eu tenho já a faixa de legenda de toda a VSL, eu adiciono 2 camadas a mais de legenda. E aí eu coloco a configuração diferente em cada uma delas. Então aqui a base, né, é um Sora 66, aí vai depender se você está editando na vertical, na horizontal. E a camada de cima eu coloco a legenda Impact, que é essa aqui. Que é essa legenda aqui, ó. Cadê? Não. Que é essa legenda aqui, ó. Essa aqui é Impact com background. Uma outra dica que eu tenho aqui também, você fazer um negocinho desse aqui, ó. Você fazer tipo uma paleta de cores que você mais usa. E aí você deixa aqui embaixo. Aí quando você quer mudar, você só vem aqui e coloca a cor que você quer. Muito mais fácil. Você não precisa ficar aqui toda hora mudando e tal, copiar o código. Então você te dá agilidade, né? Aquilo que você quer fazer. Falando aqui da legenda, quando eu vou destacar alguma coisa aqui nessa legenda Impact aqui, eu coloco sempre em caixa alta e aí eu transformo isso aqui em gráfico para eu conseguir animar. Então aqui tem, deixa eu ver se eu vou saber onde é que é. Aqui é o gráficos e títulos, upgrade caption to graphic. Aqui você transforma ela em gráfico e aqui você consegue colocar qualquer preset de animação que você queira. Se você deixar ela só aqui, você não vai conseguir animar. Então aqui o meu atalho é 1, né?
número 1 aqui no teclado, que eu já transformo ele em gráfico automaticamente. E aí aqui, eu com os meus presets aqui de lettering, eu consigo colocar animação, né? Eu colocar aqui, por exemplo, direita. Então ele vai da esquerda para a direita aqui, faz essa animaçãozinha. Né? Se eu quiser colocar o subindo. Enfim, isso aqui foi uma coisa que depois que eu descobri adiantou muito a minha vida fazendo lettering. Que é uma coisa bem trabalhosa de você fazer lettering, né? E é isso. Essa aqui eu uso a Impact. E a de cima, que é para o texto mais cheio, né? Mais na tela toda, também é Impact, só que sem background. Com sombra, stroke. E aí aqui sempre eu coloco também em caixa alta, né? Por exemplo, aqui... Vou fazer isso aqui, ó. Aí tem alguns... Essa frase aqui também não tá legal, né? Pra fazer um lettering assim. Deixa eu mostrar um outro lettering. Aqui, ó. Por exemplo, aqui. A legenda tava aqui, eu subi pra cá, né? Pra terceira faixa. E aí aqui eu gosto de mudar, às vezes, o primeiro texto aqui, né? De cima, eu coloco um serrar, médio italic. E aí de baixo eu deixo o impact mesmo, mais destacado. Transformo para gráfico aqui e animo. Assim fica mais dinâmico, né? E aí às vezes também coloco um efeito sonoro para dar ainda mais destaque ali no que está sendo falado, né? Watch this video carefully and take note of the recipe to burn at least 1 pound in the next 24 hours. Então isso aqui já dá uma boa diferença ali no lettering, né, que você vai fazer. E aqui esse efeito de vinheta eu gosto de fazer justamente por isso, ó, porque ele te dá ele tá passando a cinematografia atrás, ele dá um destaque a mais ainda no lettering. Então fica bem legal. Bom, já falamos de lettering e aí é o feeling, é alguns efeitinhos que você vai fazendo, vai colocando. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui é uma cinematografia de corpo humano, normal, só que ele é todo preto, essa... Aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, acho que tá. Todo preto aqui. E aí aqui, nos efeitos, é o Luma Key, né, que eu usava. Hoje eu uso o Color Key, que aí pinga aqui a gota de preto e ele vai ficar transparente, né, você meio que tira o fundo dele. Aqui também eu apliquei... Drop Shadow, né, a sombrinha, então é um preset que eu tenho aqui de sombra completa, que eu aplico sombra em qualquer coisa, né, por exemplo, se eu quiser botar sombra aqui nesse negócio, eu coloco aqui já a sombra bem carregada, né, então de vez em quando eu coloco nesses, né, aqui ó, tá vendo, aqui tem sombra, então se eu desativar aqui, ó, fica desse jeito, já fica legal, mas pô, aqui dá um tchan a mais, sabe? Então é isso, tudo que você puder fazer de preset que você mais usa, isso aí facilita muito a sua edição. Deixa eu ver aqui. Aqui tá sendo muito no freestyle, porque apesar de eu ter montado um roteirinho aqui, né, pra seguir uma sequência, mas conforme eu vou vendo as coisas eu vou falando. Não sei se tá sendo um modelo legal de vídeo, espero que sim, mas espero estar contribuindo aí. Aqui em transições, como eu falei, eu só uso no máximo 3, né, que essa aqui é o zoom in, que é o Film Burn, e essa aqui é aquele Bad TV, né? Que ele dá até uma bugada às vezes. E essas transições todas eu tirei do Atom, né? Menos o Film Burn aqui, que é basicamente ele é um vídeo, né? Que eu cortei ali um momentinho e aí eu uso ele no Blend Mode Screen. É isso, eu acho, por enquanto, né? Deixa eu ver alguma outra coisa aqui. Cinematografia normal. Uma coisa que eu sempre faço e é muito importante, eu acho que dá uma diferença, é você começar e terminar uma frase com a cinematografia para casar aquilo que tá falando. Então aqui, por exemplo, esse trecho aqui que tá falando da descoberta revolucionária. A revolutionary discovery has shown how to combat. Eita, aqui travou. Revolutionary discovery has shown how to combat this resistance naturally by activating two. Então aqui, depois que ele falou naturally, já passou para outra coisa, falando dos 2 hormônios. E aí aqui, vídeo do YouTube, que fala daquele momentinho ali do GLP-1 e o GIP. E assim, isso dá mais dinamismo,
fica uma edição bem encaixadinha ali com o que tá sendo dito e com o que tá sendo mostrado. Eu já vi muita edição por aí que o pessoal só vai jogando as cinematografias assim, e, tipo, não se preocupa muito em casar as coisas, e eu acho que não fica tão legal. Acho que fica um resultado melhor quando você faz algo assim, bem casadinho com a legenda, né? Aí aqui a troca de câmera, né, que eu já tinha falado, né? E só a troca de câmera já dá uma quebra do padrão, e às vezes você nem precisa colocar cinematografia, né, que foi o que aconteceu aqui, ó. GIP that put your body into extreme burn mode. It's like getting bariatric surgery, but without the risk, pain, or exorbitant costs. And the best part, everything. Essas partezinhas aqui também, ó. The best part, but. Algumas coisinhas assim pra você quebrar o padrão também. Você coloca um overlay ali embaixo, né? Alguma cinematografia ali que você queira, tipo um preto, um vermelho, um amarelo, alguma coisa assim, e destaca o lettering em cima. Isso aí também já quebra o padrão, né? Chama a atenção da pessoa ali, que às vezes ela se dispersa, e aí você segue a cinematografia, né? Aqui falando sobre o que a pessoa tem na cozinha, né? Então, não pegar coisas óbvias, né? Tipo do Storyblock ali, que a gente usa, né? Bota lá uma mulher na cozinha, mas sim, eu peguei uma imagem de um review, né, um vídeo do YouTube review, a mulher abrindo um armário, isso aí já dá uma diferenciada. Eu nem falei também sobre a parte das cinematografias, né, onde é que pega as cinematografias, né, já lembrei aqui agora do Storyblock que eu uso, né, antes eu usava a Envato, também é muito bom, só que o problema do Envato é o tamanho dos arquivos, né. É muito pesado, né? E aí vocês estão vendo que do nada eu tô falando sobre uma coisa e eu começo a falar de outra, mas é assim que eu vou lembrando das coisas, né? Como eu falei, eu montei só um roteirinho básico ali da sequência, mas as dicas tá vindo conforme eu vou vendo e enfim, então ignorem. Então aqui no Storyblock você vai falar sobre alguma coisa, você sempre vai ter que pesquisar em inglês, né? Então, por exemplo, tá falando lá de cientista. Aí você pesquisa aqui, aí escolhe a cinematografia, vem aqui em download e pode baixar a menor qualidade possível, que ainda assim vai ser uma qualidade muito boa. Não tem necessidade alguma de você baixar os arquivos em 4K. O seu projeto só vai ficar super pesado, sua timeline também muito pesada, e não vai alterar o resultado, porque no final você não vai renderizar em 4K, você vai renderizar em 1080p e você vai ter ocupado espaço à toa no seu PC, vamos dizer assim, no seu projeto. Então, o bom do Storyblock é isso, você consegue escolher a qualidade das coisas. Aqui ele tem também a parte... na verdade, tipo, as palavras relacionadas, né? Sobre aquilo, lá, falando de cérebro, alguma coisa do tipo. Enfim, você baixa a cinematografia, vai cair numa pasta e você joga aqui pra dentro. Então, já seguindo aqui, já mudando totalmente o assunto, como tá sendo esse vídeo, sendo desse jeito, né? Algumas coisas aqui que eu acho legal de fazer também, quando ele fala sobre, você só vai precisar de por exemplo, ele fala aqui um copo de água e mais 3 ingredientes, alguma coisa assim, deixa eu ver. Isso. Um copo de água, 4 ingredientes naturais, tal. Então, tipo, não só jogar aqui a cinematografia, mas fazer um lettering diferenciado, né? Um dos letterings diferenciados que eu faço, geralmente são esses, assim, tipo, pra deixar bastante dinâmico. Então, aqui é esse efeitinho aqui de lista, né? E aí aqui eu fiz algumas coisinhas pra ele seguir essa... Porque ele é desse jeito, né? E aí aqui eu usei o crop, né? Pra cortar, né, a parte de baixo aqui. E um keyframe pra ele descer, né? Esse efeitinho, ele descendo. Então... Glass of water, 4 natural ingredients, and a secret that mimics the effects. Aí aqui é um título do Atom, né? Ele achei interessante. E aí você coloca que ele tá sendo falado aqui, já dá uma diferenciada, né? Agora, assim, você fazer isso aqui durante a VCL toda é loucura, assim... Pode ser bastante legal, mas você vai demorar bastante fazer todo esse lettering aqui, né? Aí aqui a gente já falou sobre esses negocinhos aqui, né? Sobre essas meio que uma camada de ajuste com transform, né? Que aí ele já dá pronto. Você pode fazer isso aqui na mão, mas, se você tem
acesso ali, você tem um Atom, né? O meu é craqueado, eu não pago o Atom, mas você coloca aí no YouTube, qualquer vídeo vai te ensinar a baixar isso aqui. Ele dá uma carregada também deixa um pouquinho pesado o seu Premiere, mas vale a pena. E aí facilita isso aqui durante a sua edição, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. A outra coisa, quando fala sobre celebridade, eu sempre gosto de colocar um takezinho dessa celebridade em questão. Eu pego no YouTube ali algum vídeo falando sobre ela, você já dá uma enriquecida. Os depoimentos, eu já mudei a forma que eu faço depoimento, então, tipo, não é mais assim. Hoje, se eu tenho que colocar um antes e depois, eu deixo bem menos tempo na tela pra, tipo, não gerar tanta objeção, né? A pessoa não ficar comparando se é realmente esse corpo e tal. E hoje, como a IA tá absurda, você consegue facilmente fazer um antes e depois com o rosto da atriz. Isso aí também dá uma enriquecida na VSL, né? Se esse for o objetivo, você colocar um antes e depois. Então é isso, eu acho. E por último, falando sobre trilha sonora, né? Que é a última coisa ali que eu coloco. A trilha sonora ela tem que ser bem condizente ali com a emoção da VSL, né? Como a gente tá falando de uma lead, ela tem que ser assim, mais, vamos dizer assim, excitante, né? A trilha. Bem épica, para trazer essa ideia de descoberta, de coisa revolucionária. E aí, onde eu pego trilha no Artlist, as trilhas lá são muito boas. Aqui no Storyblock também tem bastante trilha, né? Mas eu gosto muito do Artlist. Enfim, dá para fazer um vídeo somente de trilha. Esse aqui é um assunto que dá para explorar bastante coisa, mostrando o Artlist, como eu escolho trilha. Enfim, basicamente a dica que eu tenho nesse vídeo aqui é você escolher uma trilha condizente com a emoção que você está passando na VSL. Né? Se você está ali no corpo, se está no background story, por exemplo, que está falando sobre a história da pessoa e tal, geralmente é uma coisinha mais melancólica, mais triste. Então você tem que trazer essa ideia da emoção junto com a trilha. É muito importante, porque não adianta eu estar falando um bagulho triste e a trilha tá lá em cima. Isso aí você vai totalmente contra aquilo que está sendo passado na copy e que a sua edição deve passar também. Então, basicamente é isso. Esse vídeo aqui eu acho que ficou bem longo. Já tá dando uns 50 minutos ali na gravação. Eu vou fazer alguns cortes, obviamente. Mas eu acho que ele vai passar de 30, com certeza. Então esse aqui é um assunto bem mais técnico, mostrando minha timeline, como que eu penso, né? Tentei trazer aqui da forma mais objetiva e clara possível. Espero que tenha ajudado. Então, você que gostou, deixe aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me ajude aí a continuar esse projeto aí de passando conteúdo de valor, né? Porque esse mercado é um mercado muito bom ali para você trabalhar, né? Porque eu já falei nos outros 2 vídeos ali as vantagens, mas basicamente você trabalha da sua casa, você tem demandas e recebe para isso, né? É muito mais confortável. E no YouTube não tem material assim de qualidade e eu vi essa lacuna no mercado e quis realmente querer ajudar. Espero estar ajudando. Se você tem alguma dúvida, alguma dica de próximos vídeos aí, algum assunto que você queira que eu aprofunde, deixe aí nos comentários e até a próxima. Valeu!